Pessoal, feriado de 7 de setembro, né? Sempre é legal, independente de qualquer coisa, essa xaropice dessa política que nós estamos aí, mas 7 de setembro é uma data, não vou ficar falando disso, 7 de setembro, aniversário da minha mãe, isso é o mais importante. O Atlético Paranaense ontem passou pelo Palmeiras. Eu vi o primeiro tempo todo, o Palmeiras jogou melhor, ganharia o jogo, acho que até ganharia tranquilamente o jogo se não fosse aquela bobagem, esses jogadores, tem alguns jogadores brasileiros que não tem nada dentro da cabeça. Por que que aquele zagueiro foi daquele jeito para bater no cara? Para que aquilo? Isso aí é digno de punição. Isso é cara que não tem uma formação sociocultural boa. Não vou ficar fazendo filosofia aqui, né? Não vou ficar buscando culpas. Não, aquilo ali é uma barbaridade que esse cara fez. Ele botou fora a final do Palmeiras e o Palmeiras estava com a final na mão. Mas eu quero falar é do Atlético Paranaense. Quem me ouvia lá no apito final, eu tenho um bom amigo que é assessor do presidente Petralha e eu falei várias vezes que o Atlético Paranaense era um time diferente, que tinha uma gestão diferente, que tinha uma filosofia de futebol completamente diferente. E alguns lá do programa achavam que não, que alguns até não gostavam do Filipão, eu sempre gostei, eu e o Marco Antônio Pereira sempre gostamos do Filipão. Mas o Atlético Paranaense faz aquilo que eu tenho falado aqui. Tem que fazer um aprofundamento, tem que fazer um mergulho na questão do nosso futebol, porque o nosso futebol está doente. Ele vive do passado, ele vive de modelos que deram certo lá atrás, alguns por competência dos dirigentes, outros por acaso, mas ele não tem planejamento. E isso é tarefa ou dos presidentes dos clubes ou da Federação Gaúcha de Futebol para ajudar os clubes. Eu pego o Atlético Paranaense porque eu me lembro de uma declaração há mais de 10 anos atrás do presidente Petralha dizendo que o Atlético Paranaense seria campeão mundial. Olha só, o Atlético Paranaense não tinha nada, não tinha ganho nem Sul-Americana, nada. Pois hoje está de novo na final. Eu vou apostar, eu aposto e vou apostar no Flamengo. É muito mais time que o Atlético Paranaense. Tem um grande treinador, o Atlético Paranaense, mas tem o principal, tem planejamento. A gente não vê o Atlético Paranaense fazer contratações espetaculares. Não, eles não contratam o Campas, por exemplo. Eles não contratam o Palácios. Não, eles vão na veia. Eles contratam um jogador que eles acham que tem a ver e aí investem. É assim que se faz futebol. E jovem. O único veterano que eles têm é um veterano, que é o Fernandinho, que seria titular no Grêmio, no Internacional, com folga. Porque tu pegas o Gabriel e o Lucas Leiva, não jogam uma perna do que o Fernandinho joga. Com a idade que o Fernandinho tem. Isso é planejamento. Os dirigentes de Grêmio Internacional, eu espero que eles tenham acompanhado, estejam acompanhando e imitem o bom exemplo que faz o Atlético Paranaense. Não é difícil tu investir na base, não é difícil tu investir em jogadores jovens, não é difícil tu teres treinadores que pensam de uma forma global dentro não é global, de uma forma dentro do que o presidente e o clube pensam. É isso que tem que ter uma afinidade de pensamentos. Se tu não tens isso, tu não vai a lugar nenhum, não é numa empresa, tu não vai a lugar nenhum, nem na tua casa tu vais. Pois o Atlético Paranaense está dando esse exemplo para todo mundo. Hoje é o dia de falar do Atlético Paranaense, óbvio. A gente falar do Palmeiras, do Flamengo, a gente fala toda semana. Eu gostaria de estar falando assim do Internacional. Agora, com esse tipo de gestão que tem o Internacional, ele não vai para frente. O Autuori saiu do Atlético Paranaense por algum motivo, e o Internacional trouxe o Autuori. É esse tipo de volta, de retorno que eu não confio no futebol. Esse modelo que tem lá na categoria de base, que não revela um jogador, eu não consigo entender como é que um conselho de um clube, eu não sou conselheiro, nunca fui conselheiro do Internacional, como é que o conselho do Internacional permite essas coisas? Por que não bota o dedo em cima dessa diretoria e exige um modelo moderno, exige um trabalho de médio prazo? Porque de curto prazo, nos últimos 10 anos, a gente viu que não deu nenhum resultado. Deu com o Abel.
o Abelão e deu com o Odair, conseguiram fazer time, conseguiram chegar, mas não, sem planejamento. É isso que falta, planejamento. Tem que montar um esquema para durar, tem que montar um esquema sustentável. Isso que tem que fazer no Internacional e no Grêmio também, obviamente, né? Coisa que no nosso futebol, aliás, o futebol gaúcho todo não tem planejamento. Os clubes do interior também não se preparam, também não fazem nenhuma projeção, nenhum investimento de futuro. Pessoal, planejamento. Quem puder ajudar, que ajude. Eu estou tentando, falando dessa forma. Um abraço, bom feriado.